Oi, gente, tudo bem? Este é o canal Personagens Geniais. Eu sou a Beatriz Becker e hoje a gente vai falar de uma paixão. Eu trouxe para falar dessa paixão uma personagem maravilhosa, minha filha, que eu queria muito que viesse aqui por vários motivos que eu já vou contar. Obrigada, Malu, por você ter vindo. Obrigada por ter chamado. É muito legal ter você aqui, principalmente porque foi você que me fez ler. Eu passei o bichinho da leitura pra você, né? Você passou o bichinho para mim. E foi num período tão engraçado, né? Porque você me deu de presente um livro numa hora que eu estava estudando, que nem uma louca, e você falou, lê aqui para se distrair, e eu comecei a ler. E falei, meu Deus, é uma trilogia. Não era essa, era uma outra. Não acredito que você fez isso comigo. Eu falei isso, não acredito que você fez isso comigo. Agora o que eu faço da minha vida? Porque eu tinha que estudar e eu queria ler. Mas foi uma paixão ali que, na verdade, eu já tinha outras épocas lido mais, tinha parado de ler por causa dos concursos, e daí você me devolveu, né? E com outro gosto, que você tinha muito esse gosto, né? Você lia e devorava livros, assim, de um jeito que era muito legal, assim, de ver. Eu menos lia e mais consumia o livro, né? Era quase aquelas máquinas de papel. Escritura, só que com livros. Era muito legal de ver aquela, né? Você era tão novinha e lia um monte. E daí você me surgiu com esse livro aqui, que é o que eu vou tratar hoje. Mas antes eu vou dar um recado. Antes de falar dos livros, eu vou falar que este é o último episódio dessa temporada, dá para dizer assim, que isso aqui foi um experimento, né? Esse podcast foi um experimento que me trouxe muitas alegrias e que eu, no momento, não vou conseguir continuar do mesmo formato. Não sei como é que vai ser depois. Eu vou sair de férias. E depois eu não sei como é que vai ser na volta, né? Na volta eu vou decidir e a gente vai ver. Mas, assim, eu tô muito feliz porque esses 12 episódios foram um experimento que deu muito certo. Eu fiquei muito feliz, vieram pessoas maravilhosas, ou eu fiz sozinha. Eu trouxe uma porção de livros que de alguma forma tinham temas interessantes, né, para ser tratados ali. Mas eu queria muito falar do Ken Follett. Então, assim, lá vou eu, né? Este é o livro que um dia a Malu trouxe para casa, começou a ler, né, desse tamanho aqui de livro, é um calhamaço. E eu fiquei curiosa, né? Ela estava lendo, via me contando os pedaços e estava muito apaixonada pelo livro. E eu, puxa vida, né? Assim que você terminou o livro, eu peguei e foi assim algo que mudou a minha vida. Mudou o curso do meu modo de leitura, assim. Então, eu vou começar passando a palavra para você me dizer assim: você acabou de reler, né, até a metade, o primeiro, para vir aqui. Dar uma relembrada. Para dar uma relembrada. E aí eu queria saber, assim, de você, tanto agora como naquela época, o que esse livro fez para você, ou essa série aqui, né? São 3 livros. Beleza. Eu li o livro a primeira vez, a trilogia, então, inteira, quando eu tinha 14 anos. Faz quase 10 anos que eu li o livro. Talvez já faça 10 anos, não dá pra saber qual mês que eu li o livro. O primeiro, né? E os outros foram logo em sequência. E assim, é uma experiência muito diferente ler o livro com 14 anos, reler, e realmente pensar na história de novo agora com 24. E assim, eu lembro que na época o livro foi muito importante pra mim, os livros, né? Porque eles me ajudaram a entender mais história. História é uma coisa que na escola às vezes fica um pouco enfadonha. Depende muito do ano, do assunto, do professor e do interesse do aluno, mas é muito decorar datas e saber quais são os grandes fatos. E às vezes eles não fazem sentido. E na trilogia O Século, são esses 3 livros, fala da Primeira Guerra Mundial, da Segunda e da Guerra Fria. Isso. E conta os pontos de vista, e conta a história do ponto de vista de algumas famílias que poderiam ter existido, não existiram, é ficção, mas poderiam ter existido em vários lugares do mundo, que são pontos de vista variados. Tem aristocratas, tem plebeus, tem mineiros, e tem operários de fábrica, e tem pessoas do alto calão político, e tem pessoas na guerra, e tem pessoas no fronte de casa, né? Então as mulheres defendendo e ficando em casa e lutando também.
e lutando pela própria vida em vários momentos, né? E pela sobrevivência e também as injustiças antes e pós-guerra. Isso também é bem pesado. E a parte mais interessante é ver todas as peças que vão sendo construídas para que esses grandes fatos que a gente vê na aula de história, como que vai construindo isso até que as coisas desabam. E como que isso afeta as pessoas, os vários tipos de pessoas, nas várias posições. A gente acaba conseguindo se colocar no lugar, né? E entender como é a vida comum das pessoas comuns nesses contextos, né? Exatamente. E isso que eu achei também, assim, que foi... Eu descobri o gênero ficção histórica aqui. Acho que eu nunca tinha lido, ou se eu li, eu não tinha me dado conta, mas acho que não. Eu li a primeira vez ficção histórica aqui, Queda de Gigantes, né? E a sequência dele que eu já vou mostrar. Então, eu acho que essa é a grande riqueza, isso que você falou, que é assim, você acaba aprendendo história e entendendo os fatos históricos dentro de um contexto de uma pessoa como a gente, ou ainda que diferente contexto e época, mas que a gente seria parecido com aquela pessoa, se a gente estivesse naquela situação, e ele consegue trazer isso, né? Nossa, demais. E tem outras coisas, porque a pessoa que tá na situação, ela tá pensando na própria vida. E os personagens, eles estão cada um lidando com a sua vida. E os acontecimentos históricos são tanto... Quando tá baixo as coisas, é só o cenário que a pessoa tá vivendo. Ah, tem animações em outro país que estão acontecendo. Ah, mas eu quero casar com a pessoa que eu amo. Mas, de repente, isso pode ser afetado porque guerra, porque grandes fatores históricos, porque... e consequências. Então, tem a parte de história mesmo, de plot, né, de enredo, do que tá acontecendo com cada personagem, o que eles querem, o que eles vão fazer pra conseguir o que eles querem, e em cada núcleo, né? E os personagens, têm bastante vida neles, todos eles, então é uma coisa que atrai bastante. Acho que a gente tava vindo pra cá, você falou que parecia uma novela um pouco, porque são vários núcleos diferentes que interagem de maneiras diferentes, em cenários diferentes. É bem interessante essa parte do enredo é bem interessante essa parte do enredo dos personagens. Mas a parte histórica também é incrível. O Ken Follett, ele fez muita pesquisa, teve vários consultores para fazer algo que realmente são personagens que não existiram na vida real, mas que eles poderiam ter existido. E que, realmente isso de alto calão, então os nobres, os políticos, eles estão inseridos em meios para você ter uma visão privilegiada, quase uma mosquinha na parede das grandes pessoas que tem seu nome escrito no livro de história, mas também as pessoas que não têm. As pessoas comuns. Então, as duas coisas são muito interessantes. E os livros são tão, assim, densos na questão de personagem, né? Eles são de leitura fácil, né? Eu queria fazer essa propaganda aqui, porque... Tá, então vamos lá. Queda de Gigantes é um livro bem grande. O Inverno do Mundo é um pouquinho maior, que fala da Segunda Guerra, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra aqui. E aqui um livro maior ainda, que é o da Guerra Fria, Eternidade por um Fio. Tanto que no começo desses livros aparece as primeiras páginas contêm ali os nomes dos personagens, dos núcleos, para dar um panorama para a pessoa que vai ler. E todo mundo que vai ler fala, nossa, como é que eu vou memorizar todo mundo? Mas não é difícil, porque eles são famílias e assim que você começa a ler, você já entendeu ali a dinâmica, né? Com certeza. Tem nomes de lugares, as coisas, mas o mais importante são as pessoas, e as pessoas, elas têm muita personalidade e você se apega a elas e você sabe quem elas são, porque elas são muito interessantes. Ele fala aqui na contracapa, né, que ele fala assim, de maneira brilhante, Follett constrói sua trama entrelaçando as vidas de personagens fictícios e reais. E aí ele fala uma hora que eu não vou conseguir encontrar aqui, que ele tem uma habilidade grande para construir personagens carismáticos. Essa é a maior verdade. Porque o Ken Follett, ele é um best-seller, ele não é um autor daquela escrita artística. Ele escreve uma escrita muito gostosa de ler, e ele é um best-seller. Ele sabe, ele faz isso para ser assim. E ele tem a equipe dele, né, de pesquisa histórica, que é muito competente. Então não tem furo nos livros, né? Ele não fala que o Churchill está num evento X numa cidade quando ele estava na outra. Ele pesquisa muito para saber o que estava acontecendo com os personagens reais, que também estão aqui. Então, enfim, para mim abriu um caminho, assim, abriu 2
caminhos, na verdade, que foi a ficção histórica, que eu comecei a ler sem parar. O Ken Follett, que na verdade foram 3, que eu também li tudo que é livro dele. E, por fim, o interesse sobre a Segunda Guerra, que ficou para sempre. Eu comecei a ler enxurradas de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Para mim foi isso que fez, assim, sabe? Teve algum livro que você leu depois disso? Você lembra disso? Olha, de influenciar para outros livros, não tanto. Foi um momento que eu tava realmente Focado aqui. diminuindo um pouco o meu consumo literário, que era um pouquinho mais do que o saudável, e entrando na vida real. Mas, assim, influenciou muito. Realmente, tipo, consumo de conteúdo histórico. Talvez não livros, mas documentários. E até, por exemplo, em questão de sala de aula, depois de ler esse livro, eu fui pro ensino médio no ano seguinte, né? E, de repente, eu conseguia entender muito mais as coisas que estavam sendo faladas do que antes. Tipo, eu sei que história foi de um dos meus conteúdos menos favoritos para um dos mais favoritos. Olha só. Porque, óbvio, teve outros fatores também envolvidos. Tive professores muito bons envolvidos, assim, em vários momentos. Mas ver do ponto de vista da pessoa que estava vivendo na época foi uma mudança de... Chave. Foi um divisor de águas, assim. Nossa, essas pessoas são pessoas que nem a gente, que nem, tipo... Às vezes você pensa em pessoas de tempos antigos, como... Até pessoas, por exemplo, tempo das cavernas. Cara, eram humanos também, tipo, biologicamente eles eram iguais a gente. Eles tinham a mesma capacidade de raciocínio. E em época mais recente também, por exemplo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, também. E o sofrimento que essas pessoas tiveram, tanto por questão de guerra, quanto outros horrores que aconteceram em volta de tudo isso, e horrores que acontecem, inclusive, ainda, né, mas em partes do mundo, às vezes, que a gente não tá vendo diretamente, dá aquele choque de realidade de você pensar, nossa, poderia ser eu, são pessoas que nem eu. Dá sim. Quando você é adolescente, é uma mudança importante de ter, né? É uma coisa que você fala, nossa, né? É uma descoberta, é uma coisa que se abre, porque literalmente, abre a visão ali do que poderia ser. a gente vive num país que não tem uma guerra assim, né, entre países e com bombas. Tem outros tipos de problema e tem até uma jornalista que diz que no Pará sempre teve guerra, né? Mas isso aí a gente fala assim, é guerra de madeireiro, grileiro e povo local e tal, né? São guerras vividas pelas pessoas, mas que não tomam proporções para saírem na mídia, por exemplo. E aqui não, aqui a gente está falando de guerra mundial, né? De eventos, esses 3 livros que impactaram Continente inteiro. continentes inteiros, né? Quase. O Brasil foi afetado pouco, né? Assim, meio de forma indireta. Foi afetado, né? Foi afetado, sim, foi afetado. Mas assim, não que nem os países não estavam no vivendo meio. lá, né? Com poucas exceções de pracinhas que foram e tal. Mas assim, para mim, chama muita atenção a diversidade de pontos de vista, que é o que você falou, né? Daí deixa de ser abstrato, um fato histórico. Em 1900 e tanto, em 1919 acabou a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, passa a ser uma coisa concreta na vida das pessoas, né? Que você fala, nossa, por causa disso as pessoas empobreceram, porque casou com uma pessoa que era do outro país, que era país inimigo, e foi morar lá, foi hostilizada, teve que largar sua posição de nobreza e virou uma pessoa do povo, né? E acabou ficando na Alemanha Oriental e ficou pobre, descobriu como é que era ser pobre, nunca tinha vivido essa situação. Então, isso a gente vai vendo, nossa, como não mexe com a gente, né? Mexe muito. Com certeza. Mexe muito. Bom, vamos lá, deixa eu falar assim que o primeiro personagem que você me falou, que eu me lembro bastante de você me falando, era o Grigori. Você tinha um carinho, assim, imenso. Nossa, o Grigori, você se comovia com ele, assim. Daí agora você tá lendo de novo, né? E aí? O que você achou dele de novo, assim? Olha, eu acho que é importante dar, né, um contexto de... Falei com 14 anos, daí com 24 anos. Você entende bem mais coisa depois, né? Tipo... E ler de novo também. Ler por uma segunda vez também sabe mais ou menos o contexto que vai vir depois, mesmo que faça um tempo. Então isso ajuda a dar uma ideia da narrativa do personagem. O Grigori é um personagem que, assim, ele é muito... Ele sofre muito, né? Tadinho. Ele tem sempre fazer o melhor.
Ele sempre tenta fazer as escolhas corretas e fazer o que ele pode pra sobreviver, pra manter as pessoas que ele ama vivas também e bem, e ser uma pessoa, dentro do que ele consegue, ser uma pessoa honrada. E, assim, não vou dizer que dá tudo errado pra ele tem pequenas vitórias aqui e ali, né? Mas, assim, muita coisa dá errado pra ele. E ele é um personagem que sempre sobe pra ele pra limpar a consequência dos outros. Das ações dos outros. Especialmente do irmão, né? Especialmente do irmão dele, que é bem complicadinho. O Grigori, ele traz pra gente uma visão do que é ser um jovem, uma criança, quase um pós-adolescente Que cresceu rápido demais. pobre, dentro da Rússia, daquele contexto lá de... Começa ali, tem até Domingo Sangrento que aparece, né? Sim, a mãe dele morre no Domingo Sangrento. A mãe dele morre no Domingo Sangrento. E então ele é muito... Assim, ele tá aprendendo a viver dentro de um país que ainda tá no regime de servidão. Com certeza. Que ele trabalha em mina, o irmão dele meio que quer escapar, né? Não, ele é de fábrica. Ele é de fábrica, tá. Eles trabalham numa fábrica de trem. A história da mina... Bom, é outra história. São os galeses. Não. Não tem uma mina também onde a criança apanha ou é uma fábrica? É na fábrica que acontece isso. Eu ia comentar isso, inclusive, quando você perguntou do Grigori, foi uma coisa que eu fiquei... Nossa, quando eu... Assim, óbvio, eu não tenho todas as memórias de quando eu li pela primeira vez, mas pra mim o Grigori era, tipo, o santo. E, assim, ele é um personagem muito bom, muito honrado e tá fazendo o melhor, mas ele também não é um personagem que ele tá fora do contexto dele. Ele cresceu num contexto muito brutal. Sim. E que daí vai tendo pequenos avanços, retrocessos e avanços. É muito conflituoso, né? Rússia czarista. É extremamente violenta. E essa cena da criança é bem... Eu li, né, e agora pela segunda vez fiquei tipo, caramba. Eu lembro de gostar muito do personagem e não lembrava que ele agiria desse jeito. Posso dar o... Dá, pode falar. Beleza. Que basicamente ele tá apresentando a fábrica para um grupo de estrangeiros e para uma nobre russa. Que é a Princesa Bea, né? Isso, que é a Princesa Bea, que é uma pessoa de quem ele não gosta, vamos pôr levemente assim, e que causou sofrimento na vida dele anteriormente, que ela nem sabe. Mas ele tá fazendo um bom trabalho, o trabalho dele, tá apresentando como que funciona a fabricação dos trens, e aquelas fábricas, tem pessoas que moram na fábrica, com a família, porque as crianças trabalham na fábrica, e não tinha leis trabalhistas. Então... Ele está ali apresentando, ele está falando que tem que tomar muito cuidado, ele perdeu um dedo na fábrica quando ele é mais novo, e passa uma criança correndo por ele, na área do perigo. Mas a criança não se machuca, ela tromba na princesa. Bea. E todo mundo fica em choque, meu Deus, a criança cambaleia pra trás, e a princesa tasca-lhe a mão na criança, bate, dá um tapão. Dá uma bufetada no rosto da criança. Dá uma bufetada no rosto da criança, a criança cai, se assusta, levanta, continua correndo. E os outros estrangeiros ficam horrorizados. O marido da princesa, que é inglês, o amigo deles, que é americano principalmente, ele fica, como que você faz isso? É uma criança, ele não queria te machucar, não tem nada acontecendo. E ela fica tipo, eu tô no meu país, isso aqui é o normal. E o Grigori pensa a mesma coisa, ele fica tipo, só um estrangeiro mesmo pra achar isso esquisito. Essa é a vida. Quando eu tinha idade desse menino, eu apanhava aqui de vara. Você vê. Eu trabalhava aqui, já não tinha mais pai, ou acho que naquele momento tinha mãe ainda, e pra ele a realidade dele ainda era muito brutal. Então ele é uma pessoa boa, mas ele ainda tá dentro daquele contexto extremamente brutal, onde isso é normal. E o que é bacana do Ken Follett é que ele dá essa perspectiva. A gente vinha no carro conversando sobre isso, que ele consegue criar, ele não faz um relato com a sua carga pessoal, ele deixa o leitor entender o contexto daquela pessoa para compreender o ponto de vista daquela pessoa, né? Por isso que o Grigori achou isso normal, porque para ele era o contexto dele. Isso, né? E você não... Eu sei que foi tipo, ele é um personagem honrado, eu não esperava isso dele, mas não significa que ele deixa de ser uma pessoa boa, dentro do contexto dele é uma pessoa boa, mas é só que isso expressa ainda mais qual que é o contexto que ele viu. Como uma pessoa boa consegue pensar isso? Consegue. Consegue porque foi uma educação, né? Toda uma criação dentro desse sistema bruto, né? E daí os vários pontos de vista afetam, tipo, por comparação, a opinião do leitor sobre os personagens, né? Então, que nem você falou, não é direto, ele não faz diretamente um julgamento de valor, tipo, a princesa esbofeteia com maldade e todos olham horrorizados, meu Deus. Não, cada um reage
como reagiria de acordo com o seu contexto. O americano fica horrorizado. Isso. O inglês fica, tipo, meu Deus, não. Com vergonha da Com esposa. vergonha da esposa. Não faça passar vergonha na frente do meu amigo que vai achar isso feio. Aham, porque ele mesmo Porque não se pra importa ele, muito. exatamente, É. pra ele é só uma criança pobre Uma criança de outro pobre. país. Uhum. E é um plebeu. É, Ele é e nobreza. esse marido, o Fitz, ele é um cara que ele tá acostumado com esse sistema de casta, né? Ele é um nobre inglês que tem os servos, então ele acha normal o servo ser menos, né? Outro dia eu falei aqui sobre a desumanização, né? Que é isso de você achar que o outro é menos. E essas sociedades, em geral, né? A inglesa, que subjugou, né? Os galeses, os escoceses, os irlandeses e todo o resto que eles, né? Tipo, na África também, depois. Eles estão acostumados, né, estavam acostumados a ter essa categoria de pessoas, né? Uhum. Que é por isso que eles ficaram tanto tempo na Índia, eu acho também, porque daí estava em casa, porque também tinha as castas, né? A gente fala da Índia, mas na Inglaterra era parecido. E isso causava uma estabilidade social. Não tinha troca de classe social, né? Era muito mais difícil do que hoje, que já é difícil, né? Com certeza. Hoje já é difícil, mas naquela época era praticamente impossível. Aqui acontece um caso nesses livros. Ele consegue trazer, né? O Ken Follett consegue construir uma história verossímil sobre uma mulher que consegue sair da classe serva, uma galesa maravilhosa, Ethel, também uma personagem cheia de fibra, cheia de ética. Então, ele tem essa coisa, o Ken Follett, de trazer personagens com carisma, com ética, e mesmo aqueles que não têm, né, como Levi, que é o irmão do Grigori, ele também tem um carisma. A gente acaba gostando um pouco dele em algum momento, depois fala, olha o que esse cara fez. Mas ele tem uma malandragem, assim, e a gente até torce um pouquinho por ele. Na verdade, ele consegue fazer com que a gente torça um pouquinho para cada pessoa. Alguns não, né? Poucos. Poucos são os vilões aqui. E, na verdade, todo mundo tem suas luzes e sombras, né? Com certeza. Eu gostei muito do fato de que cada livro é uma geração de pessoas. Só que algumas histórias começam no primeiro e elas só terminam no último. Elas não é que começa e termina a geração dos pais, daí começa e termina a geração dos filhos. Não, tem personagens que seguem ali, né? Sim. E aí que explica algumas coisas. Isso do Grigori que você falou, que ele é um cara muito legal, muito ético, né? Ele tem a visão dele dentro do stalinismo, por exemplo, quando ele passa por esse período, né? Que é uma visão de dentro do sistema, né? E a gente fala, Stalin, como é que você ficou do lado do Stalin? Mas aí, se você vê o ponto de vista dele, ele nem tinha como ver todo o resto que estava acontecendo, né? Sim. E aí ele acredita naquele regime porque ele viu o que era antes. Com certeza. Né? E antes tinha servidão, né? Tem avanços, retrocessos na história e os personagens também. Eles tem horas que tem personagens que eles são como se fosse parâmetros morais dos outros. Uhum. Por exemplo, a Ethel, ela pouquíssimas, às vezes ela é ingênua, mas ela quase nunca está errada, tipo, moralmente, né, errada. Ela é uma pessoa muito boa e dentro do contexto ela é bem educada e ela é inteligente. Ela é inteligente. E daí o ponto de vista dela é um dos mais sem filtro. Uhum. Tipo, no sentido de, tipo, tem o filtro da brutalidade na Rússia. Tem o filtro das classes no olhar do inglês, no ponto de vista do conde. Tem um ponto de vista meio idealista do americano. Uhum. A Ethel, ela, dentro daquele contexto, ela é uma personagem bem central que ela consegue geralmente ver as coisas pelo que elas são. Ela é prática. Ela é prática. Mas é claro que ela tem um lado prático dela até o momento em que ela se apaixona, né? E uma pequena queda ali na tadinha. Afeta só a vida inteira dela. O quê? Afeta só a vida inteira dela. Sim, afeta a vida inteira dela esse momento em que, por causa da paixão, ela ela acaba se envolvendo com um homem casado, que é o chefe, né? Que é quase o dono dela, né? Porque ele é um nobre, ela é uma serva, praticamente. Mas ela se apaixona de verdade e ele também se apaixona por ela. Só que, né, nesse contexto de Inglaterra, não tem como um nobre ficar com uma plebeia, uma
uma serva, Sim. né? Mais do que uma plebeia, ela é uma serva, né? Então, nunca vai acontecer. E esse desenrolar, assim, ao longo dos livros, ele vai chegar no final e vai ter um fechamento, né? Isso que eu acho legal. Então, quem for ler os livros, é legal ler na sequência. Não é que nem o Pilares da Terra, que é do mesmo autor, já fazendo propaganda do Ken Follett, é que você pode ler em qualquer ordem. Pilares da Terra, O Mundo Sem Fim, é tudo. Eles não têm necessariamente uma sequência de gerações, assim. Esse aqui tem. São os mesmos personagens, vários do primeiro estão vivos ainda no terceiro. Isso, alguns morrem no caminho, mas alguns ficam vivos, né, do primeiro até o último livro e vão ter fechamentos de histórias, né? Então é bem legal, assim. Por exemplo, vou falar aqui dos 2 irmãos, né, dos russos. O Lev faz só sacanagem com o Grigori o tempo inteiro. Primeiro que ele seduz a menina que o Grigori gosta, engravida essa menina e o Grigori que acaba casando com ela e assumindo o filho que o irmão teve. E a passagem que o Grigori economizou horrores para comprar para ir para América, o Lev, não sei se ele rouba ou ele Não, ele convence o Grigori a dar para ele. Ele convence o Grigori porque senão ele vai ser morto. Então, para salvar o irmão, o Grigori dá a passagem para ele porque é a coisa certa a se fazer. Dá-lhe Grigori, né? Que é aquela ética irritante. Mas ele economizou muito, né? Foi uma coisa muito sofrida para ele conseguir. A vida inteira dele, basicamente. A vida inteira dele para comprar aquela passagem. Aí ele tem que salvar o irmão dele, que é um cretino. Que se meteu em problemas com, óbvio, ali, uma polícia corrupta e tudo. Mas ele tava fazendo as coisinhas erradas. Os crimezinhos dele pra também conseguir mais dinheiro, conseguir as coisas. Ele acaba matando alguém importante. Ele não tem... E tem que fugir do país. Ele não tem remorso, né? É engraçado. O Lev, ele não é uma pessoa de todo má. Não. Eu gosto muito desse personagem. Pra falar assim, ele é um personagem genial. Eu acho ele um personagem genial, assim. Mas ele é um cara que não tem empatia pelo irmão, assim, ele não se importa de sacanear o irmão. O Lev, eu acho que ele tem 2 coisas. Óbvio, eu não lembro o contexto todo, mas assim, as coisas que eu lembro, as coisas que eu já li dele de volta, ele tem 2 coisas. Ele é muito otimista. É mesmo. Então, assim, ele fica tipo, não, aqui vou ter que cometer uma gafe, vou ter que cometer um crime, vou ter que cometer uma sacanagem, mas eu vou compensar isso. É que nem ele é um apostador compulsivo. Ele fica tipo, não, eu perdi essa rodada, mas eu vou entrar na próxima, e daí eu vou ganhar, e daí eu vou recuperar o dinheiro que eu ganhei. Só que é com a vida dele, com todas as coisas. Ele aposta bastante também, ele também rouba nas cartas bastante, e também rouba na vida bastante. As cartas são uma metáfora ali pra vida dele, né? Ele joga muitas cartas, ele vence muitos jogos, mas quando ele perde, ameaçam de matar ele. Quando ele perde, ele quase morre muitas vezes, né? Quase morre muitas vezes. E a outra coisa do Lev é que ele se sente... E assim, realmente, ele sofreu muito. Mas ele sofreu tanto quanto o irmão dele. E ele tinha um irmão pra proteger ele. O irmão não tinha mais ninguém naquele momento. E primeiro morre o pai, depois morre a mãe. E o irmão vira o pai e a mãe dele. E se torna uma pessoa responsável. Sim. Na base do sofrimento e tudo. E o Lev se torna uma pessoa que ele se sente como se ele merecesse tudo. Ele pode roubar das outras pessoas pobres porque ele precisa daquele dinheiro. Ele não pensa que as outras pessoas também precisam. Ele pensa, não, eu preciso, então eu mereço. E se eu preciso e eu mereço, eu vou conseguir. E daí ele vai lá e muitas vezes ele consegue. Nas outras vezes ele quase morre. E ele se acha uma pessoa boa. Ele fica, não, eu vou conseguir o dinheiro. Mas eu não posso só trabalhar e conseguir o dinheiro. Senão eu vou gastar esse dinheiro. Porque eu me conheço. Eu vou apostar, vou gastar em bebida, em cigarro. Mas eu vou comprar a passagem pro meu irmão ainda. Eu preciso chegar lá e crescer na vida e cometer vários golpes. E conseguir aquele dinheiro. E eu vou conseguir trazer meu irmão pra cá. Porque é o certo a fazer. Mas sempre acontece outra coisa. E tadinho do Lev. Na cabeça dele, né? Daí, é assim tadinho mesmo. de mim. Aconteceu outra coisa. É mais importante eu do que... Antes você do que eu, né? Antes eu do que você. Não, que se ferre? Antes você do que eu, é isso mesmo. Como é que é? Podia ser pior, podia ser eu, né? Uma coisa assim que ele faz. É engraçado isso, né? Porque ele negocia com a consciência dele o tempo inteiro, tentando se convencer de que ele é uma pessoa correta, mas ele é muito errado. Ele é muito errado, assim. Mas ele é carismático. E tem momentos, né, nos livros aqui, acho que não sei se é no segundo ou no terceiro, que ele tem uma conversa que eu tiro o chapéu, que eu falo assim, nossa, Lev, amei o que você fez. Porque ele falou uma coisa que estava engasgada na minha garganta, assim, para uma pessoa que ele tinha que falar. E, né, enfim, eram 2 pessoas péssimas, ele era menos péssimo que a outra.
E deixa eu ver quem mais, assim. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui de uma situação que aconteceu. Eu falei que eu li muito livro sobre a Segunda Guerra Mundial. O segundo livro, para mim, foi o melhor livro de todos, assim, dos três. Os três são excelentes. Mas a Segunda Guerra Mundial ganhou meu coração para todo sempre. E eu acabei lendo um monte de livro da Segunda Guerra depois por causa disso. E aí, quando tem uma cena no segundo livro, eu vou falar assim, meio alternado, que é uma cena horrível. Tem muitas cenas horríveis nesse segundo livro, tem o muitas segundo cenas violentas bem que mais intenso. te marcou bastante, né? Você ficou bem mal, assim. Eu também fiquei mal. Porque o livro já começa com uma cena muito brutal, Com né? certeza. E aí tem uma outra cena mais pro meio, final, não sei, que, enfim, que me trouxe um conhecimento que eu não tinha sobre um fato histórico que eu não conhecia, que é o grande estupro de Berlim, né? Um estupro coletivo de 2 milhões de mulheres. Então, assim, a Rússia entra, né, vitoriosa, o Exército Vermelho venceu o Hitler, junto com os outros aliados, né? E eles entram marchando sobre Berlim e tem uma campanha de estupro, na verdade. Eu cheguei a ver lá num museu em Berlim, do lado de Berlim, os cartazes dizendo, né, não, como é que é? Não recusaremos os favores das alemãs. Era uma campanha. E assim, somou tudo, né? Os russos estavam com ódio, estavam com espírito de vingança, estavam com vontade de fazer sexo também, e estavam com sangue nos olhos e ainda se sentindo muito poderosos, né? Porque estavam por cima. Então, tudo isso junto gerou uma situação que a Alemanha viveu, infelizmente, ali em. Qual foi o ano? Em 45, né? Tá aqui, ó. 45. Aí eu descobri esse fato com uma personagem desse livro e fui ler uma personagem real aqui, uma mulher em Berlim. Eu já falei desse livro num outro vídeo, de Desumanização, em que ela tem um diário, ela narra aqui o que aconteceu com ela e com outras pessoas, e são coisas bizarras, bizarríssimas. Não é só a questão do estupro, que é uma questão gravíssima, mas aí você olha naquele contexto, assim, vou falar aqui uma coisa que me chamou a atenção. Os russos às vezes entravam numa casa, ameaçavam o homem da família, prendiam ou, sei lá, matavam às vezes, e estupravam as mulheres, a esposa, a filha, a mãe do cara, a avó, qualquer uma que tivesse ali. E depois que acabava esse ímpeto, que vinham muitos soldados e faziam isso naquela mesma casa, eles falavam, bom, agora a gente vai morar aqui, vocês podem morar naquele quarto que a gente vai ocupar esses outros quartos aqui, porque eles não tinham onde ficar. Eles foram ocupando as casas, com pessoas dentro. E aí eles olharam e falavam assim, bom, a gente tem comida, vocês estão com fome, vamos comer junto? Depois que eles fizeram tudo aquilo, aqueles crimes todos. Então, isso está tudo relatado aqui nesse livro, que eu acho que é um livro imperdível para quem gosta de temas assim históricos fortes e polêmicos, né? E aí as pessoas estavam traumatizadas, as mulheres, né, violadas e traumatizadas, e elas precisavam daquela comida também. Então elas cozinhavam a comida que eles traziam e eles sentavam na mesa para comer juntos. Veja que coisa! Eu fiquei assim, olha, esse livro me deu várias camadas de perplexidade, assim, sabe? Então, numa guerra acontecem coisas que nós nunca vamos saber, tomara que nunca saibamos, né? Porque o Brasil não tem tradição de guerra, não tem esses traumas de guerra, tem outros, né? Mas não esses. Tem a ditadura, tem coisas, mas assim, não tem esse trauma de guerra. Então a gente, para entender, só vendo o ponto de vista de alguém que viveu, né? E isso que eu não falei te traz muito bem. Sim. Pois é. Depois também eu queria tua opinião sobre o último livro, pulando um pouquinho, que nem, né, de lugar em lugar, sobre os enregelados, né? O pessoal da Sibéria. Antes de ler, você tinha 14 anos. Antes de ler, você tinha noção do que era uma prisão na Sibéria? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Ouvi falar de leve, pouco, né? Mas não. Né? Não? De verdade, não. Né? É uma coisa que. Até porque, assim, eu não diria nem que é uma coisa mega apropriada pra faixa etária, né? Não. Tem Não várias coisas ali que talvez com 14 anos eu não devesse ter lido. é mas verdade. eu fui adiante. E, assim, teve seu valor, assim, tanto de entretenimento quanto de educacional, né? Uhum. Mas, não. Até porque esse passado ali dos gulags, né? Das coisas, é uma
coisa que é extremamente brutal. Extremamente. Uhum. E assim, quanto mais você cava, mais Pior horrores fica. você encontra, né? Tem realmente, tipo, o ser humano levado ao extremo, mais até que o extremo da guerra, mas é o extremo ali Da humanidade. Ou da desumanidade. que estava falando, por exemplo, do caso de Berlim, né? Essa tragédia que aconteceu, que é muito sobre a desumanização do outro e daí a humanização de volta. É você se acostumar com coisas horríveis e você ter um novo normal. O ser humano é uma criatura extremamente adaptável, tanto pro bem quanto pro mal. E o instinto de sobrevivência é uma coisa animal extremamente forte. E que, né, em certas condições vira horrores, né? Ainda mais com. Não tinha como dar certo, né? O jeito que foi feito não teve. Não tinha como fazer uma maneira de ser pior, na verdade, né? Eu cheguei a essa conclusão lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, como eu falei, abracei essas leituras e fui, né? E eu fui vendo que não tem último degrau da degradação humana, assim. Você vai eternamente para baixo, assim. Sim. Eu acho que as piores coisas que eu já li coisas horríveis demais. As minhas leituras são pesadas. Mas eu acho que foi um livro que eu li por causa desses também, do final aqui, que foi Gulag, da Anne Applebaum. Não tenho ele aqui porque eu li em PDF. Esse livro eu quero comprar um dia que eu reler, mas assim, ela explica muito bem o que era o Gulag e ela conta que quando ela foi começar, ela é americana, né, a fazer pesquisa sobre isso para a tese de mestrado ou doutorado dela, ela foi desaconselhada, porque falaram assim, não tem muito material sobre isso, né, porque os russos, eles não eram tão organizados, eles não faziam registros tão bem como os alemães fizeram, né, rigorosamente tudo. Cada horror. Cada horror que eles praticaram, né, os nazistas, não vou falar dos alemães todos, mas os nazistas, eles documentavam, tiravam foto, né, enfim, faziam vídeo, faziam o que eles podiam fazer para assegurar, porque eles estavam orgulhosos de fazer aquilo muitas vezes, né, da solução final e tal, né, que até não tem aqui no livro, nos livros. Mas aí ela foi atrás e ela escreveu um livro impressionante sobre Gulag, bem grande, cheio de fatos, e até ela conta assim, teve um cara que foi pro Gulag porque ele passou por uma foto do Stalin, olhou e passou. Ele não parou o tempo necessário para ficar na frente da foto do Stalin, então Sim. ele foi considerado um traidor da pátria. Então tinha coisas desse nível. Se o cara do regime, no caso aqui, o Grigori, né, visse essa cena do cara olhando pro Stalin e passando, ele tinha uma autoridade para falar, você é um traidor da pátria, vai preso pelo artigo do traidor da pátria. E aí... Não que o Grigori tenha feito isso. Não, o Grigori não assim, fez por isso. Exemplo, ainda em defesa do Grigori. O Grigori é nosso herói. Eu gosto demais dele. Não, ele não fez isso. Tô falando assim que naquela posição que ele estava, ele poderia fazer isso. E a pessoa iria presa por 10 anos no Gulag. Exatamente. E se em vez dele naquela posição fosse o Lev, por exemplo, e alguém falasse pra ele, não, se você mandar 100 caras pro Gulag, aí vai te dar um bônus, te dar um aumento, ele fala, vamos lá. Tipo, é uma questão de necessidade juntar com o sadismo de algumas pessoas, a situação ruim com as pessoas necessitadas, com algumas pessoas extremamente sádicas. Tudo isso, e o descaso com a vida humana, né? Tudo isso misturado que cria os horrores. E aí são horrores horríveis mesmo. Horrores no grau máximo. Você vê no Brasil que a gente teve a ditadura militar, né, em 64, que havia exatamente esse mesmo cenário. O ser humano é muito parecido nas suas ações, né? Ele tem os mesmos instintos. Havia um instinto sádico naqueles torturadores. Eles tinham... Eu já li uns 250 relatos. Mas você vê como eu gosto de coisa trash, né? Punk, assim. Eu gosto de coisas... Eu gosto de saber. Eu gosto de saber, de entender. Eu acho que as pessoas merecem ter a sua história contada e conhecida. Né? Por isso que eu leio. E aí eu falo, como é que esses caras tinham coragem de torturar uma mulher grávida? De torturar uma mulher que acabou de ter um filho? Isso aqui na nossa ditadura, na ditadura da Argentina, quem assistiu lá o 1985,
É um filme incrível, quem não assistiu tem que ver, porque é uma coisa que faltou no Brasil. Rever isso e prender os culpados, né? Não ter aquela anistia plena. Enfim, eu tô aqui viajando. Mas voltando para os nossos livros aqui, então, por causa desses livros do Ken Follett, eu acabei também descobrindo o Varlam Shalamov, que tem 6 livros. Esse aqui é uma sequência de 6 livros de contos de Kolimá, que é um dos campos em que ele ficou. Ele foi um cara que ficou preso, salvo engano, por 20 anos. E eu tô com salvo engano aqui, porque eu acho que são 20, porque eu tô confundindo com o 10 do Dostoiévski, do personagem dele. Não dele, né? Do personagem dele. Ele ficou 20 e ele sobreviveu. Então já é uma coisa muito extraordinária sobreviver a ficar lá esse tempo todo. Ele sobreviveu. Existiam vários tipos de gulag também, né? Tipo, Mas regiões diferentes. Eu sei que esse também era muito grave. brutal. Mas, assim, existiam lugares que eram chegar e morrer, Uhum. e existiam lugares que eram campos de trabalho horríveis, e as pessoas conseguiam viver um pouco. Algumas, pelo menos. É que era tanta gente presa, porque eles precisavam de mão de obra, né? Eles precisavam construir a Rússia. E eu acho que é interessante, desculpa. Pode falar. Porque, assim, é os dominós, né? Colocando, que nem eu tinha falado antes. Tipo, o primeiro livro, ele coloca uma base. Assim, isso não é um foco do livro, né? Tem vários focos do livro, não dá pra ter todos, porque foram literalmente anos e anos e lugares diferentes, tipo, na vida real, né? Não dá pra focar em tudo em um livro. Mas, assim, a Rússia, ela era construída em cima do trabalho de servidão. Quase um trabalho escravo. As pessoas eram parte da terra. Elas não tinham direito de ir e vir. Os nobres podiam fazer o que eles quisessem com elas. E foi por isso que teve uma revolução tão sangrenta, né? Tipo, foi uma coisa... Mas, assim, o país, aquele país enorme, funcionava desse jeito. E não teve uma transição. Então, quando passa de falta mão de obra, falta comida, falta... Então vamos catar umas pessoas aqui que estão... Qual que é o crime delas? Não tem trabalho. Vocês não têm trabalho? Então agora vocês vão ter. Vão ser mandados para um campo de servidão e... Ninguém manda você ser um inútil. E você voltou, daí ia ser um servo. Só que... E, assim, e talvez, em alguns lugares, a brutalidade não fosse tão diferente. Antes, o seu nobre podia chegar e falar, não, você colocou a tua vaca pra passar no lugar errado, você vai ser enforcado. Agora, tipo, você tentou sair daqui, você vai apanhar até a morte, você vai ser mandado pra um lugar pior, você vai ser... Então, e teve lugares que, tanto por descaso, falta de estrutura, ou por sadismo, aconteceram horrores. As piores coisas que eu vi até hoje foram em Gulag, em transporte pro Gulag também, em barco congelado praticamente, as pessoas em condições, sei lá, muito, muito degradantes, né? Enfim, é triste de lembrar, assim. Com certeza. Eu tenho que, às vezes, dosar um pouco esse É importante, essa coisa pra saúde mórbida. mental. Eu vou trocando. Hoje em dia eu não leio, assim, sequências, né? Tanto que esse aqui é o segundo... Não, esse aqui é o primeiro. E eu tô no segundo há vários anos. Um dia eu termino de ler todos os 6. Mas, assim, eu leio um conto e aí eu paro e deixo um tempo. Aí, assim, eu descobri essa autora chamada Svetlana Alexievich. Eu já falei dela aqui também. Já falei desse livro aqui, né? E, assim, aqui são relatos reais. Ao contrário do Ken Follett, ela traz relatos reais. Aqui são pessoas que ela conversou, né, depois de adultas, ou até, assim, adultas, até idosas, mas que na época da Segunda Guerra Mundial eram crianças. Então, eles contam o que aconteceu com eles e, assim, de uma forma nua e crua, ela vai só recolhendo os relatos e ela faz esses livros incríveis. Então, assim, aí você fala de histórias horríveis e de histórias de heroísmo também, que eu adoro. Eu adoro ver gente que foi lá e fez algo bom para alguém com risco, né, pessoal, às vezes o risco de matarem a família inteira. Então, por exemplo, uma pessoa na Alemanha que escondia um judeu estava sujeito a ser morto, né? A ser enforcado, a ser fuzilado. Eu gosto dessas pessoas, elas me inspiram, assim, porque dentro de um cenário de cada um se salva, né? Tipo, leve, o pensamento do leve é esse, né? Sim. Primeiro eu, depois o mundo, né? Tem gente que fala, não, eu não consigo conviver com a brutalidade nesse nível, eu vou fazer a minha parte. Com certeza. Eu gosto disso. Gosto das pessoas. E o lado bom do Ken Follett é que é uma ficção. Então, assim, tem a dualidade, né? É uma ficção histórica, ele não vai mudar os fatos históricos, vai só representar eles, mas
personagens várias vezes conseguem ter vitórias. Sim. Nem que sejam vitórias pessoais. É interessante porque tem coisas que são imutáveis. E você consegue ver a frustração dos personagens com a imutabilidade dos fatos. Então, e dos fatos pequenos aos fatos grandes. Aquilo ali, o que aconteceu, era muitos fatores, não tinha uma pessoa que podia ser um herói e resolver a situação inteira. Não tinha como. Então ainda fica bem realista. Personagens serem pessoas importantes do governo, às vezes conselheiros das pessoas importantes falando, não vamos pra guerra. Não tem por que fazer essa guerra. E a inevitabilidade do que estava acontecendo permanecer. Mesmo com todos os esforços, com tudo que eles podiam fazer, não dá certo ali. Mas outras coisas dão. Pequenas vitórias e representa essas histórias reais de pessoas que sacrificam para salvar suas famílias, seus compatriotas ou até pessoas desconhecidas. Mas é mais positivo, né? Ainda é uma ficção histórica, ainda tem aspectos de romance, é mais leve, não é tão pesado quanto relatos reais que a verdade não é crua, né? Que aqui, como eu falei, assim, aqui são relatos reais de crianças e aqui são relatos... Aqui, esse livro é impressionante. Isso aqui não tem preço. Eu não sei... essa autora, ela é viva, ela é contemporânea, ela é Nobel de Literatura e eu tenho vontade de dar um abraço nela. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho de dar um abraço nessa escritora um dia, se eu puder. Porque é incrível. E aqui ela fala sobre as mulheres bielorrussas na Segunda Guerra Mundial, mulheres e meninas. Menina de 15 anos que fugia de casa, mentia a idade e ia para o exército. Aprendia a ser atiradora de elite, às vezes não, mas elas faziam qualquer coisa para estar lá no front, para dizer assim, eu tenho que lutar pelo meu país, porque elas acreditavam muito na União Soviética. Sim. Né? Então, são visões, né? Ao mesmo tempo que tinha pessoas sendo oprimidas, tinha pessoas que acreditavam que tinham tido... A vida melhorou. E isso em todos os aspectos. Eu acho que... Desculpa, de novo, voltando para quem fala, tipo, pro livro, é uma coisa que ele representa muito bem, porque todas as pessoas são tridimensionais. Os países, então, imagina quantas... Né? Quantas vontades. Quantas dimensionalidades que tem um país. Você pensa, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Alemanha. Vilões, os nazistas, no caso, né? Mas assim, naquele momento, eles que comandavam a Alemanha. Não diminui o horror que foi os estupros de Berlim. Não diminui. Porque o crime que foi cometido por uma organização. Todas as vítimas são pessoas. Então, e ter a visão dessas pessoas em vários pontos de vista, lidando com várias consequências, ou às vezes causando problemas para as outras, mas é muito interessante, assim, é muito legal de ler. E o livro ele é bem... Às vezes um personagem de ponto de vista encontra outro personagem de ponto de vista, né? E eles passam as impressões um do outro. E coisas que quando está na cabeça do próprio personagem você não pensaria, né? Não, então, não tem como. E também eles entrando no ambiente um do outro e vendo a realidade um do outro. Então, primeiro prólogo é o Billy falando das minas. O Billy, um menininho de 13 anos, primeiro dia nas minas, levando uma peça? Uma pegadinha. Pregaram uma peça nele. Eu queria falar uma palavra quando você entra na faculdade. Um trote. Um trote. Fazem um trote nele pesado, porque motivos deles mesquinhos, né? Mas era só um menininho de 13 anos. E depois o Lev vai parar nessa mesma mina que ele trabalha, como for a greve, sem ser a vontade dele também, mas pra sobreviver. E ele daí tem outra visão das minas, de como que é, ou como que ele descreve as minas de carvão em comparação com a mansão do conde, que só existe por causa das minas de carvão, basicamente. A nobreza dele se manteve, vários nobres que perderam tudo. Ele é um nobre que ainda tá na alta aristocracia, com muito dinheiro, por causa do carvão, por causa do sofrimento daquelas pessoas. Sim. Mesmo que ele não seja o dono da mina, ele é o dono do terreno. Então, Esse primeiro livro, né, ele começa contando essa coisa do país de Gales ali. E as pessoas que têm uma vida que elas não escolhem ter, né? Isso é interessante, assim, a vida delas, ela é pautada onde elas nascem. Elas nascem naquele lugar de pobreza. E aí os filhos, aos 13 anos, os meninos vão pra mina. Eles não têm outra escolha. E as meninas vão
serem empregadas desses nobres se elas têm alguma sorte, senão elas acabam fazendo coisas piores ainda. Sim. Porque nas casas, pelo menos, elas têm uma proteção, né? Elas trabalham de forma extenuante, de segunda a segunda, praticamente não ganham nada, ganham uma miséria, que mal dá para se alimentar, né? Mas elas comem ali na casa. Então elas levam aquele tipo de dinheirinho. servidão. É um tipo de servidão. Um passo à frente da servidão russa, onde existe uma leve impressão de que você tem escolhas, mas a realidade é que você realmente não tem muitas escolhas. Não tem escolhas, né? Não tem. Então, são coisas que a gente pensa daí, assim, fala, nossa, eu não sabia que era assim. Quem assistiu Downton Abbey, né, que é uma série sobre essa nobreza inglesa, a decadência disso, tem essa percepção, nossa, mas havia uma pessoa para fechar o punho da camisa, para pentear o cabelo da mulher, será que elas não conseguiam nem pôr a roupa, né? Os caras também tinham que ficar assim paradinho para vir o empregado vestir a casaca. Aí você fala assim, meu... Aí fala, não, mas cada um tinha o seu lugar na sociedade e por isso ela era estável. E aí você olha para isso e fala, aí você tira suas conclusões, então, né? Sim, tira suas conclusões ali de ver como que isso funciona na prática, quando você lê a história da pessoa, né? Da pessoa beneficiada e da pessoa que tá dando sua vida por isso, por quase nada. Com certeza. Enfim, então, tem muitas coisas, eu queria falar mais, estou quase acabando o nosso tempo, eu queria falar muito do finalzinho do último livro, onde ele fala da questão racial nos Estados Unidos, que também foi uma parte linda do terceiro livro, assim, uma parte da história que é do Martin Luther King, né, inclusive das falhas morais, né, que tem nesses personagens históricos, e do personagem que luta naquelas caminhadas, né, que a gente vê, assim, Selma, por exemplo, o filme, é muito legal o Selma, que é o que a gente vê aqui, que é as pessoas tentando acabar com a segregação racial, que é uma coisa horrenda, né? Uma coisa hedionda, que aconteceu e era legal, né? Tipo, legal que eu digo dentro da lei. Sim. A lei era essa. Então, assim, teve um grande movimento de luta. Teve a morte do Kennedy, teve a morte do outro Kennedy. E aqui tudo tá nesse último livro, né? Que é um livro muito mais atual, que a gente mais ou menos é mais recente, a gente conhece a história mais de ver na TV. Então, enfim. Eu sou apaixonada. Esses livros me trouxeram muita coisa, mudou o curso da história das minhas leituras. E eu sou muito grata porque você me trouxe um dia esse livro que, né, fez tanta diferença na minha vida. E sou grata por você estar aqui e estar aqui comigo, porque você é o amor da minha vida. Me diverti muito. Não alcançamos, a mesa grande. Obrigada, filha. Obrigada. Muito feliz que tenha afetado tanto você de maneira positiva, apesar de livros serem pesados às vezes. Não, eu uso quem fala também às vezes, mas a realidade é mais. É mais, é verdade. E, né? É isso. Falamos um pouco desses livros, bem pouco mesmo, porque eles são muito mais... deles. Não tem como falar muito, né? Porque eles são... 3 juntos, eles têm quase 3.000 páginas, mais ou menos. Né? Cada um deles tem quase 1.000, o último tem mais de 1.000. Isso aí. E então, recomendamos. Acho que foram leituras maravilhosas. Eles são muito bons, tanto do ponto de vista de enredo de personagem, quanto a parte histórica. É bem completo. É muito agradável de ler, apesar de ter esses momentos difíceis. Então, são histórias agradáveis de ler e, enfim, só benefício, né? Só benefício. Talvez não com 14 anos, tudo isso. Mas sempre foi metida besta. Você sempre foi de ler uma coisa meio além da sua idade, assim, né? Naquela época. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso diálogo, nossa conversa aqui hoje. Que, se vocês gostaram, podem compartilhar, né? Fico feliz. Comentem, curtam. E esperem que depois eu volto, né? Vai ter um tempinho aí, mas eu vou voltar com outras coisinhas, novidades. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, filha, por você ter vindo. Foi maravilhoso conversar com você. Realmente. Falar contigo sempre é incrível. E eu fiquei muito feliz também de poder mergulhar de novo nesse livro, né? E lembrar das primeiras impressões e agora novas impressões. Foi muito bom. Ótimo. Então, só fez bem esse episódio que a gente escolheu falar sobre eles. Valeu, gente. Obrigada por vocês terem assistido e até a próxima. Tchau.